Bartimeu, o cego de Jericó. Imagino eu que todos nós conhecemos essa palavra, que você também conheça, e nela, amados, nós queremos hoje tirar ensinos que são fundamentais para que possamos alcançar o favor, alcançar a graça do Senhor para com a nossa vida. Na história de Bartimeu, nós vamos observar alguns detalhes que são fundamentais para que haja, de fato, uma comunhão e um receber da bênção de Deus no nosso dia a dia. Nós vemos, irmãos, conforme a palavra, que Jesus estava em direção a Jerusalém. E ele passou por Jericó. E ali havia 2 cegos sentados à beira do caminho e gritavam que o Senhor tivesse deles misericórdia. A palavra diz que eles foram agraciados com a grande misericórdia de Deus. Nós vamos ler Lucas capítulo 18, versículos 35 até o 43. Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 18, versículos 35 até o 43. Vamos colocar de pé para que nós possamos ler essa palavra, para ouvirmos o Espírito de Deus falar ao nosso coração. Diz a palavra do Senhor: aconteceu que, ao aproximar-se ele, Jesus, de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que ia na frente o repreendiam para que calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faças? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pela orientação que tem nos dado dia após dia. Muito obrigado pelos ensinos, meu Senhor. Que hoje possamos assimilar a Tua palavra em nosso coração para melhor Te servir. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados, como diz o texto bíblico, estava sentado à porta, à beira do caminho, 2 cegos. Esse texto que nós lemos fala apenas de um, porém Mateus refere-se a 2. No entanto, apenas Bartimeu alcançou o destaque. Ambos foram curados. Porém, apenas Bartimeu, o filho de Timeu, ele alcançou o destaque. Ele foi fervoroso, ele viu o mover de Deus, ele sentiu o agir do Senhor na sua vida, ele deixou-se envolver pelo poder do Eterno, com certeza. Eis aí o porquê que seu nome ficou registrado. Mas quem era Bartimeu? Veja como Deus age, amados, e Deus pode agir na tua vida da mesma forma e com a mesma intensidade. Quem era Bartimeu? Diz a palavra que ele era cego. Ele era cego, que eu torne a ver. Aparentemente, ele tinha sua visão normal, perdeu a visão, tornou-se cego, porém, ele era cego. E isso já era uma dificuldade extrema na sua vida. Outro aspecto, era pobre. Era um cego pobre. Olha só, a sua situação social era abaixo da linha da pobreza. Ele estava conseguindo recursos para a sobrevivência, mendigando. Estava ali pedindo esmolas. Uma situação difícil, não é, irmãos? Extremamente complicada. Mas Jesus apareceu no horizonte. Eis que aparece Jesus, eis que Jesus passava naquele momento, naquele instante, naquele lugar. Eis que foi um dia que Bartimeu não ficou em casa lamentando da sua vida, lamentando da sua situação. Ele saiu de casa, ele foi fazer aquilo que lhe era comum, pedir esmolas para a sua sobrevivência. Ele não estava reclamando da vida, eu vou pedir esmola, isso, aquilo, outro. Ele estava sentado à beira do caminho.
E eis que aparece Jesus, eis que vem Jesus. Diz a palavra que Jesus estava acompanhado de um grupo de pessoas. Consequentemente, haviam pessoas falando, pessoas gritando, outras se achegavam a Cristo. Mas o certo é que Jesus estava por passar naquele lugar. Oh, glórias! E vemos, amados, ensinos que são importantes para a nossa vida na história de Bartimeu, o filho de Timeu. Nós vemos que a sua condição ruim, a sua condição de pobre, a sua condição de extrema pobreza não o impediu de receber a atenção de Jesus. Não o impediu de receber o cuidado de Cristo. Não o impediu de receber a bênção do Senhor, a bênção que só Deus pode fazer, que só Deus pode conceder àqueles que se achegam a Ele. Nós temos, amados, nessa história, fundamentos para prosseguirmos em frente, forças para seguirmos na caminhada, mesmo que ela pareça extremamente difícil ou sem expectativas. É certo, amados, que à luz da ciência, à luz da medicina da época, era impossível que Bartimeu voltasse a enxergar. Não existia recursos, não existia conhecimento, não existia ciência suficiente para que, de uma forma, os médicos interviessem na vida de Bartimeu, trazendo-lhe a visão de volta. Portanto, era quase certo que ele não tinha expectativas, não tinha esperanças de um dia voltar a ver. Mas eis que Jesus passava. E quando Cristo passa, irmãos, e quando Cristo passa, Ele muda a vida de todas as pessoas. Ele muda a vida daqueles que se achegam a Ele. E eis aí um dos ensinamentos. E nós precisamos estar atentos a Cristo Jesus no nosso dia a dia, porque Ele está passando. Amém? E o primeiro ensinamento que nós queremos observar é: preciso clamar. É preciso clamar. Você já notou, amados, que nós queremos receber todas as coisas nas mãos? Nós queremos as bênçãos de Deus nas mãos. Nós queremos que Deus nos abençoe, que Jesus faça tudo por nós, porém, sem a necessidade de fazermos alguma coisa. Muitas vezes, amados, nós queremos a bênção. Quem não quer a bênção? Todos nós queremos as bênçãos de Deus. No entanto, nós temos o ensino de Bartimeu, o ensino que não nos custa dinheiro, não nos custa muito esforço, não nos custa uma condição social, não nos custa nada, na verdade. Bartimeu não tinha nada para oferecer a Jesus. Bartimeu não tinha nada, irmãos. Mas o que ele tinha era a fé. E naquele momento que ele ouviu, amados, ouviu o barulho, ele ficou atento àquela situação. Ele ficou atento e ele pergunta, ouça, aconteceu que, aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão, ouvindo o barulho da multidão, o som chamou a atenção daquele cego. E ele pergunta, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Por que esse barulho diferente? Certamente ele estava naquele caminho sempre e dificilmente ouvia algo semelhante. E aquele som chamou a sua atenção e ele pergunta, o que é que está acontecendo? Que barulho é esse? Quem é que vem aí? Quem é esse homem? Certamente falaram para ele que era o filho de Davi, que era Jesus, que era o Messias. E ele não perdeu a oportunidade que muitas vezes nós perdemos. Nós queremos a bênção que o cego também queria. Mas nós muitas vezes perdemos, amados, porque não damos a atenção à presença de Cristo Jesus. Cristo passa diante de nós. E nós cruzamos o braço, fechamos a boca e não falamos com Ele. Não gritamos com Cristo Jesus. Nós vemos, amados, que Bartimeu não agiu desta forma. A palavra diz que Bartimeu gritou, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, oh filho de Davi, olha para mim. Filho de Davi, faça alguma coisa por mim. Filho de Davi, tens misericórdia da minha vida. E esta foi, amados,
a grande ação desse cego. A ação que mudou por completo a sua vida. A ação que trouxe a restauração completa da sua existência. A restauração que permitiu um recomeço na sua vida. A renovação completa do seu viver. Irmãos, nós pegamos nesse texto esse ensino. O ensino de alguém que não andava com o Senhor. O ensino de alguém que talvez não conhecia Deus, não conhecia Jeová, não conhecia a respeito do Messias, o tanto quanto nós conhecemos. Mas foi alguém que estava sentado à beira do caminho na hora certa, quando Jesus passava, e ele não perdeu a oportunidade. Ele clamou, ele gritou, ele fez o que estava ao seu alcance para ser notado pelo Senhor. E a palavra diz que o Senhor viu, o Senhor ouviu, o Senhor moveu, e isso é importante. Amados, em nossa situação difícil, em nossos momentos complicados, quando parece que tudo se fecha, quando parece que tudo está complicado demais, e hoje é uma situação desta. Quando nós olhamos para a obra, vemos que parece que tudo está fechado, parece que as coisas não fluem. É tempo de clamar, irmãos. É tempo de clamar. É tempo de clamar pela misericórdia do Senhor. É tempo de pedir para que Deus abra nossos olhos, para que o Senhor nos dê um fôlego de vida, para que o Senhor nos dê vigor para seguirmos em frente. É tempo de clamar ao Senhor. Não é mais tempo de brincarmos, não é mais tempo de pararmos e ficarmos a contemplar a vida. Não, amados, o tempo urge. Jesus está voltando, o tempo está acabando. Nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus. Se porventura Bartimeu tivesse perdido a oportunidade, e nós as perdemos, mas se Bartimeu tivesse perdido essa oportunidade, teria morrido cego. Certamente teria morrido cego, irmãos. Quero falar para vocês, nós precisamos aprender a clamar, a orar, a pedir ao Senhor que tenha misericórdia, porque esse mundo é efêmero, esse mundo é mau, esse mundo é passageiro, as coisas estão passando, o tempo passa, está acabando. Nós temos que clamar pela misericórdia de Deus, amados, clamar pela misericórdia do Senhor. Bartimeu clamou pela misericórdia do Eterno, ele foi fervoroso diante do Eterno, o Senhor ouviu o seu clamor, o Senhor atendeu à sua necessidade. Clame, igreja. Vamos clamar para que Deus tenha misericórdia de nós. O segundo ensino que nós escolhemos nesse texto: não ouça as vozes do mundo. Veja que interessante. Não ouça as vozes do mundo. Quero chamá-los a atenção para o versículo 39. E os que iam na frente o repreendiam, para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só que interessante, amados. Nós temos que estar atentos à voz do mundo. As vozes, na verdade, as vozes do mundo. Porque as vozes do mundo tentam de todas as formas encobrir a presença do Senhor, encobrir o mover do Todo-Poderoso. As vozes do mundo, amados, elas tentam nos intimidar, como tentou intimidar a Bartimeu. Foram até aquele homem e disseram: Bartimeu, feche essa boca, rapaz, cale-se, pare de gritar, você está atrapalhando, não é por aí. Está louco, está pirado, o que é que está acontecendo com você? Cala essa boca, rapaz, você acha que o mestre vai olhar para ti? Evidente que a palavra não está narrada dessa forma, mas você pode entender assim. As pessoas achegaram-se até Bartimeu e o repreendiam porque ele gritava. E se as pessoas sentiam-se incomodadas, é porque ele estava gritando em alta voz. Não era: Jesus, filho de Davi, oh filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele gritava: filho de Davi, tens misericórdia de mim. Ele não intimidou-se, não deixou-se intimidar pela situação, amados.
mas ele soube aproveitar a oportunidade que estava diante dele. A oportunidade tão especial que estava diante dele. O que nós temos contemplado nesses últimos tempos é que nós não clamamos mais. Fazemos as nossas orações tipo cochichando diante do Senhor, mas não temos mais aquele vigor, aquele fervor para colocar a nossa voz diante do Todo-Poderoso, para clamar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia. E a voz do mundo, as muitas vozes desse mundo, têm encoberto a nossa vida, o nosso clamor. Mas quero chamá-los ainda a atenção para que você entenda o que são as vozes deste mundo. O que são as vozes que muitas vezes não lhe permite clamar o suficiente. Irmãos, quantas vezes achegam até você pessoas do mal, pessoas negativas, pessoas ruins, que tudo quanto você fala tem uma palavra negativa para bater contra você. Uma palavra ruim para você. E isso vai baixando, e isso faz com que você muitas vezes baixe a cabeça. Isso não vai dar certo, não é desta forma, você está no caminho errado, não é por aí, não é desse jeito. E você submete-se a essa situação ao invés de submeter aquilo que Deus quer, ao invés de aumentar a voz, aumentar o teu clamor e pedir pela misericórdia de Deus. Amados, infelizmente essa é uma realidade que ocorre conosco. Nós temos nos intimidado diante das muitas vozes desse mundo e já não mais clamamos ao Senhor da forma que Ele possa ouvir, da forma que Ele quer. Bartimeu não agiu dessa forma. Ele tinha ali muitas pessoas que falavam, cale-se. Não é assim, Bartimeu, mas ele ainda clamava mais alto. Ele clamava mais alto. Sabe por quê, irmãos? Porque ele entendeu a oportunidade que tinha diante de si. Ele compreendeu a grande salvação, o grande milagre que ele poderia receber, a grande bênção que estava reservada. Ele entendeu que era o momento de receber a bênção que ninguém poderia fazer por ele. Ele entendeu que ninguém poderia abençoá-lo como o Messias, como o filho de Davi, poderia abençoá-lo. E ele abriu a sua boca, e ele clamou, e ele pediu pela graça do Todo-Poderoso. Irmãos, não ouçam aqueles que não têm a visão de Deus. Não ouçam aqueles que não têm a visão de Deus. Não ouçam o mundo. Não ouça a carne. Não ouça a tua vontade própria. Não ouça o teu eu. Não ouça a velha natureza. Porque todas elas fazem parte das vozes do mundo. Mas ouçamos a voz do Espírito de Deus, porque esse nos impulsiona, esse nos ensina, esse nos ajuda a caminhar cada vez mais. Bartimeu, amados, naquele momento iluminado, especial, ele clamou ao Todo-Poderoso. Repreendido foi, as vozes do mundo o tentou calar, mas ele não submeteu-se a elas, ele continuou a clamar. E quando nós clamamos, o Senhor ouve. Bartimeu clamou, o Senhor conseguiu ouvi-lo. Se nós clamarmos, o Senhor também há de nos ouvir. Amém? Haja vista que os ouvidos do Senhor estão abertos aos clamores que são feitos. Terceiro ensino, os ouvidos do Senhor estão abertos. Os ouvidos do Senhor estão abertos. Versículos 40 até o 42. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Amém, amados? Oh, glórias, aleluias. Eis aí palavras de bênção. Palavras que são acalentadoras, palavras que traz paz, palavras que nos traz alegria, irmãos. Certamente aquele momento foi tão especial na vida de Bartimeu.
Foi um momento tão especial porque ele ouviu do próprio Deus, do próprio Jesus, que o seu clamor tinha chegado a ele. Oh, glórias! Você tem experiências em clamar e ouvir de Deus a resposta positiva? Nós temos que ter essa experiência, irmãos. Nós temos que ter essa experiência porque esta é a vontade do Senhor para as nossas vidas. A palavra diz que os ouvidos do Senhor estavam atentos ao clamor. Oh, bênção! Eis um homem que precisava de um milagre. Eis o Bartimeu que precisava de um milagre. Eis o Bartimeu que não deixou se intimidar pela situação. Eis o Bartimeu que não deixou se calar pelas vozes do mundo. Eis o Bartimeu que aproveitou a oportunidade e clamou ao Todo-Poderoso. Clamou pela sua necessidade, clamou pela misericórdia. E ele ouve do Senhor. Chamou e perguntou: o que queres? Olha só, o Senhor nos pergunta também: o que é que nós queremos? O que é que nós queremos? Nós precisamos entender, amados, às vezes parece que não funciona essas coisas de Deus. Parece que não funciona. Porque o Senhor também nos pergunta: o que é que nós queremos? O que é que você quer? O que é que você quer? Quantas vezes o Senhor nos pergunta isto? Aí você pode até colocar diante do Eterno: Senhor, eu quero fazer a tua obra. Senhor, eu preciso me envolver com aquilo que é teu, preciso de um milagre. Mas veja o interessante, veja, amados. Quando Bartimeu foi questionado pelo Senhor, ele disse: Senhor, eu quero ver, Senhor. Eu quero ver, que eu torne a ver. Só que existia ali fé envolvida. Olha só. O que estava envolvido na vida daquele homem era fé. Mas como é que a fé ficou nítida para Jesus? Como é que a fé foi notória a Cristo? Primeiro, eis um cego clamando, gritando à beira do caminho. Só faria isso alguém que estivesse com seu coração cheio. Oh, meu Deus, transbordante de fé. Segundo, alguém que não deixou se calar pelas vozes do mundo. Quando as vozes do mundo tentou calá-lo, ele continuou a clamar. Jesus viu nesse homem fé, viu perseverança, esperança, viu um coração crédulo, Muitas vezes o que falta-nos é exatamente a fé, irmãos, porque nós clamamos, porém os atos e ações não correspondem com aquilo que nós pedimos ao Senhor. Nós pedimos a Deus um campo ministerial. Nós pedimos ao Senhor, por exemplo: Senhor, eu quero ser um pregador da tua palavra. Senhor, eu quero ser um pregador, eu quero ser um pregador. Mas você não age de uma forma que o Senhor possa te abençoar. Você não age de uma forma que seja segundo aquilo que Deus entende que um pregador precisa ter na sua vida. Ler a palavra, oração, vida de santidade e vai por aí. Senhor, eu quero ser um grande instrumentista na tua casa. Eu quero, Senhor, louvar por esse Brasil, louvar por esse mundo. Eu quero que minha voz alcance o mundo. Irmãos, mágica é coisa do capeta. Não vai acontecer. Não vai. Se não houver aquela dedicação, aquela doação, aquele mergulhar nas águas do Espírito, o Senhor não vai abençoar com esse tipo de pedido. Não vai abençoar. E isso se aplica, irmãos, a quase todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Seja no campo profissional. Ah, Senhor, me faz um bom profissional, eu quero ser um profissional exemplar, porém é o pior profissional que tem na empresa. Como é que Deus vai abençoar a pessoa? Porque não existe uma correlação entre aquilo que ela pede e aquilo que ela mostra no dia a dia. Você entendeu?
Isso não é acusação, porque isso também ocorre comigo, ocorre conosco, é natural. No entanto, a exemplo aqui do Bartimeu, eu tenho que lutar contra essas coisas, lutar contra as impossibilidades que se mostram. E Bartimeu lutou contra as impossibilidades. E quando Jesus o chamou, é porque ele havia visto um homem de fé. Um homem movido, um homem que tinha a expectativa de receber de Deus a cura para a sua vida. E assim aconteceu, irmãos. O Senhor olhou para ele e diz: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Foi um ato magnífico, extraordinário, maravilhoso, grandioso. Isso é possível que cresçamos na presença do Senhor, se houver fé no nosso coração. E o interessante é que quando nós temos fé no Senhor, nós vamos viver em conformidade com aquilo que é de Deus, consequentemente. Vamos viver segundo a vontade do Senhor. É algo inerente a um coração dominado pela fé. Amados, são 3 ensinamentos extremamente necessários para que nós possamos andar diante do Senhor. Bartimeu não perdeu a oportunidade, mesmo na sua ignorância talvez, mesmo sem frequentar talvez a sinagoga, sem frequentar o templo, sem que houvesse sido ensinado, mesmo assim, mas ele sentiu que era a oportunidade de clamar, era a oportunidade de não calar-se, era a oportunidade de receber o milagre para a sua vida, e assim ele o fez. No versículo 43, veja como fechou essa história. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Eis o resultado de um clamor. Eis o resultado de alguém que não deixou se calar-se. Eis o resultado de alguém que sabia que seria ouvido pelo Todo-Poderoso. Diz a palavra, irmãos, que ele tornou a ver. E veja, depois que ele tornou a ver, provavelmente o seu companheiro, como está narrado em Mateus, o seu companheiro não teve o mesmo entendimento. Eis o porquê que os demais não fizeram relato a respeito dele, mas o fervor estava presente na vida de Bartimeu. Diz a palavra que ele seguia-o glorificando a Deus. Ele recebeu o milagre. Tá bom, Jesus, muito obrigado. Já posso ver, agora eu posso trabalhar, já posso cuidar da minha família, já posso ter um nível de vida melhor, já posso isso, já posso aquilo. Jesus, muito obrigado, bye bye, Deus te abençoe, tchau, tchau, Jesus. A palavra diz, amados, que ele recebeu a bênção, mas o seu coração era movido por uma grande alegria, uma grande satisfação que o fez entender que melhor era seguir a Jesus. E a palavra diz que ele saiu seguindo a Cristo, glorificando, bênção. E também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Nós precisamos desse fervor no nosso coração. Fervor, irmãos. Fervor para louvar. Fervor para falar do amor de Cristo. Fervor para viver Jesus. Sermos pessoas cheias do Espírito Santo do Senhor, que não se envergonhem de sermos de Cristo. Pessoas que testemunhem de Cristo Jesus onde quer que estejamos. Pessoas que não parem de falar, que não calem-se. Pessoas que clamem, mas que também viva a fé diante do Senhor. Clame ao Todo-Poderoso, mas que viva segundo aquilo que Cristo determina. Amados, diz a palavra que Bartimeu saiu glorificando. Ele saiu uma pessoa fervorosa, alegre. O seu coração certamente cheio de amor pelo Senhor. A partir daquele momento vemos o início de uma dedicação, de uma consagração. Diz a palavra que ele seguia Jesus. Ele seguia Jesus. Quantas bênçãos nós temos recebido do Senhor, não é verdade? Quantas bênçãos. Se eu olhar para a minha vida, irmãos, se eu fazer uma análise da minha vida pessoal, eu verei
Quantas bênçãos, muitas foram esquecidas no decorrer da história, mas algumas ainda são notórias na minha vida. Ainda fazem a diferença na minha vida. Ainda fazem me rememorar aqueles momentos especiais. Quantas bênçãos o Senhor derramou na minha vida. Imagino eu que com você não é diferente. Quantas bênçãos o Senhor derramou sobre a tua vida. Quantos milagres Deus fez na tua existência. Quantas coisas magníficas o Senhor fez contigo. Era para que a nossa vida fosse de glorificação constante ao Senhor. Fervorosos, alegres, oh meu Deus, dedicados. Porque é assim que está na palavra. É isso que Deus quer de cada um de nós. Ele te abençoa para que você ande ainda mais com Ele. Para que você seja cheio do Espírito Santo. E esta é a vontade do Eterno para cada um de nós, amados. As bênçãos do Senhor não são inatingíveis. Às vezes nós achamos que as bênçãos de Deus são inatingíveis, até porque nós vivemos num mundo muito louco, muito conturbado, em que associam o ato de fazer alguma coisa para receber a bênção de Deus. Nós estamos muito presos a essa situação, quando na verdade vemos que Bartimeu nada tinha a oferecer. Ele tinha seu problema para oferecer a Jesus, somente isso. Bartimeu nada tinha, irmãos. Era cego, pobre, com certeza abaixo da linha da pobreza, porque ele estava mendigando. Mas ele teve a sua boca, ele abriu a boca, ele clamou e ele falou ao Senhor, e Deus estendeu o seu braço sobre a sua vida, o Senhor o abençoou. Eis o porquê que as bênçãos de Deus são alcançáveis. Está diante de nós. E se nós não as recebemos, o problema não está no Senhor, mas sim na nossa vida. Que nós possamos, queridos, aprendermos a clamar, a não ouvirmos as vozes negativas, os contratempos, os problemas que surgem desse mundo, mas que nós entendamos que os ouvidos do Senhor estão continuamente abertos e é impossível que Ele não ouça o coração que é movido por fé. É impossível que o Senhor não ouça. E se você clamar, prepare-se, porque Deus há de mover de forma soberana na tua vida. Mas não te esqueças, continue glorificando, continue fervoroso, continue alegre com o Senhor todos os teus dias, porque esta é a vontade do Eterno para cada um de nós. Amém, amados? Bartimeu, o ex-cego de Jericó. Podemos agora falar dessa forma. Bartimeu, o ex-cego de Jericó. Aleluias. Que nós possamos também sermos um monte de coisa na nossa vida, porque o Senhor está pronto para nos abençoar, para fazer o milagre acontecer na nossa vida. Amém? Glórias a Deus por isso. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela palavra. Te glorificamos pelo teu cuidado para com a nossa vida, pela tua manifestação para com o nosso ser, Senhor. Prepara-nos, Pai, para que estejamos atentos, oh Deus, atentos à tua presença, Pai, e que nós possamos clamar, meu Deus, porque os teus ouvidos estão abertos. Senhor, grava no nosso coração esta palavra, para que vivamos segundo a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Mensagem 1126.